Está no ar o consultório, sejam todos muito bem-vindos. No programa de hoje vamos conhecer uma especialidade da área da oftalmologia que se dedica às doenças das pálpebras, órbita e vias lacrimais. Vamos saber que tipo de cirurgias existem e quais são as doenças mais comuns. Na segunda parte do programa damos lugar à medicina dentária para saber quais são os cuidados que devemos ter no pós-operatório. Há alimentos que são proibidos, a higiene da boca deve ser feita da mesma forma. Vamos responder a algumas destas questões. Na última hora do consultório recebemos o professor João Espregueira Mendes, médico ortopedista, que nos vem falar sobre lesões desportivas, quais são as mais comuns e como podemos prevenir algumas destas lesões. Vai poder ligar e tirar as suas dúvidas precisamente sobre ortopedia. 225083297 é o número de telefone que está disponível e para o qual pode já ligar para se inscrever e participar em direto. Pode também entrar em contacto connosco através do endereço de e-mail consultório@portocanal.pt. Está no ar o consultório. Programa dedicado à sua saúde e bem-estar, está no ar o consultório. Seja bem-vindo e faça-nos companhia desse lado ao longo das próximas 2 horas, portanto até às 4 da tarde. Já sabe que na última hora pode ligar e participar em direto e fazer as suas questões aqui neste programa sobre ortopedia. Para já, na próxima meia hora, vamos conhecer uma especialidade da área da oftalmologia que se dedica às doenças das pálpebras, órbita e vias lacrimais. É a nossa convidada, a doutora Sandra Prazeres, oftalmologista e especializada em oculoplástica. Sra. Doutora, bem-vinda. Olá, muito boa tarde. É precisamente esta especialidade de oftalmologia que quero conhecer e que tem este palavrão. Oculoplástica, em que consiste? Então, a cirurgia de oculoplástica, como já disse na introdução, é uma cirurgia que se dedica à cirurgia das pálpebras e tudo o que envolve o globo ocular, ou seja, as vias lacrimais, as pálpebras e a órbita. É uma subespecialização da oftalmologia, temos uma formação base em oftalmologia e depois dedicamos a essa área de cirurgia. Qual é a função das nossas pálpebras? A função primordial das pálpebras é a proteção do globo ocular e temos que ter isso em conta durante a cirurgia para o resultado final ser bonito, mas funcional. Portanto, o objetivo final é sempre a proteção do globo ocular, um pestanejo fisiológico, um encerramento completo das pálpebras e uma lubrificação correta do globo ocular. Algo tão importante, não é? É verdade. E há doenças que podem estar associadas precisamente às pálpebras e que nós Sim, nunca ouvimos falar, nem temos conhecimento, não é algo que se fala no dia-a-dia. Há mesmo doenças sistémicas, ou seja, que não têm nada a ver com a parte oftalmológica, que são diagnosticadas através de alterações palpebrais, como por exemplo a apneia do sono. Uhum. E há uma ligação entre essas duas Há uma doenças, flacidez muito importante das pálpebras e com alterações e lacrimejo, irritações, conjuntivites. Esse tipo de questões que depois são encaminhados para a consulta de pneumologia e efetivamente têm, não diagnosticada, mas tinham de base uma apneia do sono. E que outros sintomas nos devem indicar que devemos estar alerta e procurar, neste caso, um médico oftalmologista? Temos os tumores das pálpebras, isso é sempre uma questão primordial em saúde pública, não é? Qualquer lesão que sangre, que seja uma lesão que não cicatrize, que haja alteração do bordo da pálpebra, alteração da arquitetura da pálpebra, perda das pestanas, alguma coisa não está bem e deve procurar um oftalmologista para diagnosticar e tratar se necessário. E quanto mais cedo melhor, claro, em tudo, claro. Não é? Há aqui também uma questão que preocupa muitas vezes, principalmente as senhoras com mais alguma idade, não quer dizer que seja só em senhoras com mais alguma idade, mas tem a ver com as pálpebras descaídas, que pode mudar completamente, não é, aquilo que nós queremos transparecer e a forma do rosto. Por que é que isso acontece? Exato.
Então, o olhar é uma área importantíssima do nosso rosto, como disse, e desde a pandemia, com o uso das máscaras, ele está cada vez mais evidente, não é? E as pessoas estão cada vez mais preocupadas em ter um olhar bonito, rejuvenescido, um olhar atrativo e descansado. É uma zona que indica o nosso estado de espírito, de alegria, tristeza, às vezes até de zanga, mas também é a zona que envelhece mais precocemente no nosso rosto. É no sítio onde aparecem as primeiras rugas, nos pés de galinha, o excesso de pele, e muitas pessoas querem tratar essas alterações. Mas isso acontece também com a idade, não é? Sim, também com a idade, principalmente com a idade, mas também há fatores hereditários e até a exposição ao sol que pode acelerar essas alterações em idades mais precoces. E há alguns mitos que possam estar associados, nomeadamente a retirada de pelos, por exemplo, das sobrancelhas, não é cientificamente provado. Assim, alguns mitos, não é, que nós às vezes ouvimos falar. Sim, mas não está cientificamente provado que isso possa acontecer, mas claro que o estiramento da pele pode levar a alguma flacidez e resultar num excesso de pele mais precoce. Ora bem, a boa notícia é que há uma solução. Exatamente. Há uma cirurgia própria, precisamente para fazer com que o rosto fique rejuvenescido, não é? Exatamente. Essa cirurgia chama-se blefaroplastia. A cirurgia é uma cirurgia estética facial mais procurada no mundo e mais realizada. A cirurgia consiste em rejuvenescer o olhar sem o alterar. Ou seja, vamos remover de modo conservador o excesso de pele e a gordura. Muitas vezes a gordura é até reposicionada num sítio onde ela está em falta, como nas depressões das olheiras. E o objetivo é ter um resultado duradouro e natural. No nosso país também é muito procurada esta cirurgia? É muito procurada, sim. E também por senhoras e senhores, claro, com mais idade, mas e jovens também já o podem fazer? Há jovens que... E agora com a internet e o Facebook e as selfies, não é? Toda a gente está muito preocupada com a aparência e há muitas jovens que começam logo com um bocadinho de excesso de pele e já querem ser operadas. Às vezes não têm indicação. E realmente, o que é que lhes diz nesse sentido, precisamente? Porque nós sabemos que agora existem estes filtros, não é? Nomeadamente as redes sociais, que são nada mais, nada menos do que uma cobertura daquilo que realmente somos e aparentamos. O que é que dizem essas jovens que querem fazer esta operação? Sim, às vezes há outras maneiras de camuflar essas alterações, como por exemplo a medicina estética, com injeções de toxina botulínica ou ácido hialurónico, depende de cada caso. Até porque é uma cirurgia, portanto deve ter os seus riscos e também há cuidados extremos que devem ter em conta. Que riscos são esses que possam estar associados? É uma cirurgia muito comum, como lhe disse, mas não deve ser banalizada, portanto deve ser feita por quem sabe e por quem faz isto diariamente. Os riscos são a remoção em excesso de pele ou de gordura, criando uma retração da pálpebra, no fundo, ou uma alteração até do cano externo do olho, levando a alterações tanto estéticas como funcionais, com exposição do olho seco. E cuidados no pós-operatório? Os cuidados pós-operatórios são relativamente simples. É uma cirurgia que é feita em ambulatório, ou seja, sem internamento. E com anestesia local? Com anestesia local e uma sedação, para a pessoa ficar mais calma. Dura cerca de 45 minutos a 2 horas, dependendo das áreas a tratar. E depois de cerca de uma hora de recobro, o paciente pode ir para o domicílio. Cá fora tem que ter cuidado com a exposição solar nos primeiros dias, Sim. primeiras horas? O pós-operatório não é doloroso, é um bocadinho incómodo pelo inchaço, mas é controlado com aplicação de frio local, com gelo, e deve fazer um repouso relativo durante 1 a 2 semanas, mas pode fazer a sua vida normal, ir às compras, ler... Trabalhar pode ou deve evitar? Deve evitar pela exposição social, mas por isso. Mas se estiver em teletrabalho, pode. Deixa cicatrizes esta cirurgia? Então, a pele da pálpebra é a pele mais fina do corpo humano e cicatriza muito bem e as cicatrizes ficam praticamente imperceptíveis. Para além disso, fazemos sempre um estudo onde vamos colocar a cicatriz. Geralmente na pálpebra superior fica a nível da prega da pálpebra superior e na pálpebra inferior mesmo por baixo das pestanas. Portanto,
não se vê passado 1 a 2 meses, já fica praticamente imperceptível, e há muitas cirurgias que são feitas por via conjuntival, ou seja, por dentro da pálpebra, sem nenhuma cicatriz visível na pele. Essas também em ambulatório? Sim, sim. Portanto, é uma cirurgia... O pós-operatório ainda é mais fácil numa cirurgia feita por via conjuntival do que por via cutânea. Não devemos banalizar, mas é muito comum, como diz, não é? É sim. Muito bem. Sra. Doutora, trouxe algumas imagens que podemos ver, Sim, precisamente para agora mostrarmos o antes e o depois do que acontece destas cirurgias e vai de encontro àquilo que estivemos aqui a explicar. Ora, vamos ver então. Precisamente, que tipo de caso é este? Este caso é de uma senhora que, com excesso de pele a nível da pálpebra superior, chama-se dermatocalásia. A principal queixa dela é não conseguir pintar-se sem ficar toda aborratada. Sim. A cirurgia foi feita em ambulatório, só se removeu o excesso de pele na pálpebra superior e o resultado é passado um mês, este resultado. Portanto, neste caso, passado só 30 dias é que consegue ver o resultado, não é? Sim, mas passado uma semana tiramos os pontos e o aspecto já é muito melhor do que no pré-operatório. E fica com aquele ar de olho muito pisado, à volta, cinzento, só ou isso não acontece? Nos primeiros 7 a 10 dias. E é preciso tomar alguma medicação, colocar algumas gotas? Não. Há algumas pomadas que pode colocar para desaparecer a equimose mais rapidamente, mas não há assim mais nenhum cuidado especial. Vamos ver mais um caso. Então, isto era para mostrar o resultado pós-operatório imediato nas fotografias da esquerda. Da esquerda, sim. E nas fotografias da direita, outra senhora com mais idade, com um excesso de pele importante na pálpebra superior. A fotografia do meio é na consulta da primeira semana, ainda tem os pontos de sutura, e depois passado um mês, em que o resultado já é muito satisfatório. E neste caso, qual foi o motivo que levou a estes dois? Nesta senhora tinha mais alterações funcionais, queixava-se de peso em cima das pálpebras, algum desconforto a nível do campo visual superior. Claro. E por isso é que quis ser operada. Nem sempre prende só por uma questão estética, exatamente, não é? Há muitas aqui uma vezes questão também fundamental. Funcional, sim, sim. Quem usa, por exemplo, lentes de contacto tem também de esperar durante esse período do pós-operatório para voltar a colocar? Sim, a primeira semana. E há algum impedimento depois? Não, normalmente funciona tudo bem. Não há. As cirurgias feitas por via conjuntival, como lhe disse, no interior, até se coloca uma lente de contacto para proteger o olho no pós-operatório. Portanto, não há problema nenhum. Neste caso, é a tal cirurgia, mas a parte inferior do olho, não é? Sim, esta senhora queixava-se de um olhar envelhecido por causa daquelas bolsas de gordura na pálpebra inferior. A cirurgia realizada foi a blefaroplastia inferior por via conjuntival, ou seja, por dentro da pálpebra, sem nenhuma cicatriz externa e sem remoção de pele. Foi só feita a excisão das bolsas adiposas em excesso. Neste caso, foram eles que quiseram fazer esta cirurgia ou tiveram uma consulta e a sua doutora aconselhou? Não, eu não aconselho por sistema, as pessoas é que vêm e pedem. Pesquisam, procuram sim. E, portanto, veem que esta é a melhor solução. Exatamente. Aqui temos cirurgia às 4 pálpebras. Sim, isto foi uma senhora operada às 4 pálpebra superior e inferior, mas por via cutânea. Se reparar na pálpebra inferior não se visualiza a cicatriz que está por baixo das pestanas e este é o resultado de passar 3 meses. Quando as 4 pálpebras são operadas ao mesmo tempo, o pós-operatório é um bocado mais demorado. Portanto, esta segunda fotografia, a de baixo, é passado 3 meses. É. Mas já está com o resultado final Sim, ou ainda vai está demorando algum tempo? Não, está o resultado final. Realmente ganha anos de vida, não é? Sim, da parte estética. Muito contente. Pode também estar associado a outros problemas, mas da parte estética há aqui um resultado aqui foi mesmo incrível. uma indicação estética, sim. Não sei se há mais uma fotografia, sim. Tenho mais algumas fotografias. Esta senhora, por exemplo, tinha sido operada há alguns anos noutro local para remover o excesso de pele. E era o que ela se queixava, dizia que ainda tinha pele, mas se reparar, o nível da pálpebra superior é que está muito baixo, tanto à direita, mas principalmente à esquerda. Até o olhar fica realmente muito caído e muito fica triste. exatamente. Parece um olhar muito triste. E o que foi realizado, praticamente não se removeu pele, mas fiz no fundo, um reforço do músculo elevador da pálpebra superior para poder abrir a fenda palpebral. E neste caso, o resultado foi claramente positivo para esta paciente. Estava muito contente. Ora, vamos ver mais um caso.
aqui 2 casos também claramente funcionais, com uma diminuição do campo visual superior. Estes doentes têm que fazer elevação da cabeça para poder ver alguma coisa, senão têm quase uma cegueira parcial a nível superior. E aqui foi realizada a blefaroplastia e correção da ptose, ou seja, a elevação do músculo elevador da pálpebra superior. Sra. Doutora, faz sentido perguntar se o facto da pálpebra estar descaída faz com que as pessoas vejam pior? Sim, vem pior, a nível pior. superior. Este senhor até se queixava que batia, às vezes, nos armários da cozinha. Porque uma pessoa não tem noção, não é? Exatamente, não tem da noção dimensão de um objeto, neste caso, e portanto... Principalmente a nível superior e lateral. Exatamente. Vamos ver mais um caso e perguntar-lhe qual é a diferença entre o anterior e este. Pronto, esta é uma senhora jovem com uma ptose assim, só de um lado, não é? Só do lado esquerdo, e foi operada por via conjuntival. Esta jovem não teve nenhuma incisão a nível da pele, foi feita por dentro da pálpebra. Isto é resultado passado um mês. Pronto, isto são outros casos de cirurgias feitas por cirurgiões de oculoplástica, retração da pálpebra, muitas vezes relacionada com doenças da tiroide. Podem ser feitas por via da pele ou não, dependendo do... Neste caso, como é que explicamos isto acontecer? Porque é que existe a retração palpebral? No fundo, é uma reação aos anticorpos que vão atuar a nível dos músculos extraoculares do olho e da pálpebra superior, e quando na fase inativa há uma certa fibrose dos músculos, e por isso é que existe esta retração. Vamos ver mais exemplos. Isto são alterações funcionais de mal posicionamentos da pálpebra. O ectrópion é a pálpebra virada para fora, dá um aspecto vermelho e irritado do bordo da pálpebra, e à direita o entrópion, que é a pálpebra virada para dentro e com as pestanas constantemente a roçar no olho, e portanto muito desconfortável. Exatamente, devem ser sintomas muito desconfortáveis, até aquela sensação sempre de ardor e de picar, não é? Porquê é que isto acontece? Faço-lhe a mesma questão. A principal razão é o envelhecimento dos tecidos, claro. E a flacidez faz com que a pálpebra vire mais frequentemente para fora, mas por vezes também para dentro. E uma pessoa, se calhar, anda assim durante alguns anos sem saber que há um tratamento, uma solução. Sim, muitas vezes acontece. Não é? Imagino eu, até chegar a cada vez é menos cirurgia. frequente, porque os médicos estão alertas para isso. Não é? Claro, claro que sim. Vamos ver então o último exemplo. Isto são casos que tratamos também, de portadores de próteses oculares. São casos que eu gosto muito de tratar, porque os oftalmologistas olham principalmente para o olho são, e esquecem-se muitas vezes dos portadores das próteses oculares que também têm problemas. Claro. Esta senhora à direita tinha uma atrofia importante, com uma prótese ocular muito metida para dentro, e foi feita uma colheita de gordura da própria paciente, que foi centrifugada e colocada estrategicamente à volta da prótese e do implante, para poder haver uma simetria e preenchimento da cavidade. Portanto, esta cirurgia é muito mais complexa. É mais complexa. Pelo menos aos meus olhos parece. Sim. O que é que ela implica, tanto no pré-operatório como no pós? No pré-operatório implica apenas ter gordura. Se for uma pessoa muito magra, não, é difícil de realizar, mas quase toda a gente tem um bocadinho de gordura para... Em excesso. Em excesso. Pode até ser feita com anestesia local, e é uma cirurgia até relativamente rápida. É preciso ter uma centrifugadora para fazer a centrifugação da gordura, porque vai ser a gordura apenas os adipócitos, ou seja, as células gordurosas que vão ser injetadas na órbita, e depois é colocar no sítio onde ela faz falta. E o pós-operatório? O pós-operatório não é muito complicado. É idêntico às outras cirurgias? É muito melhor. Porque como a injeção é feita só por uma pequena incisão e com uma cânula, não há assim grande inchaço. Passado uma semana já a pessoa está apta a trabalhar. De resto, os outros cuidados devem
devem estar presentes, não é? A exposição solar, ter cuidado. Sim, sim. Mas nesta cirurgia praticamente não há cicatriz, não há assim grandes cuidados. Mas sem alarmar ninguém, não é? Ou alguém que está a pensar agora a avançar para este processo. Que outros riscos possam estar associados se de facto a pessoa não tiver cuidado nesse pós-operatório? Que tipo de caso já teve em mãos? Piores, pode haver uma deiscência da sutura, se os pontos forem tirados precocemente, ou se o doente for diabético ou fumador. Portanto, isso pode acontecer, mas é muito raro. É preciso ter cuidado, não é? Conhecer bem o historial clínico. Exatamente. De cada se houver exercício físico intenso, qualquer coisa que destabiliza a cicatriz. E em relação à exposição solar, é principalmente a pigmentação da cicatriz. É comum este tipo de cirurgias, mas parece-lhe precisamente que agora, nesta época pós-pandemia, há cada vez mais pessoas a procurar? Sim. É uma cirurgia que sempre foi muito procurada, porque é uma zona, como lhe disse, que precocemente envelhece. Mas com o uso das máscaras, se reparar, as pessoas deixaram de pintar os lábios ou de... Algumas até de fugir ao médico dentista. Exatamente. Não é? E a zona dos olhos é cada vez mais... Sim, visível, e é que visível, as pessoas gostam mais de realçar também, é verdade. Exatamente. As senhoras conseguem, e alguns homens também, disfarçar com a maquilhagem, mas chega a uma altura que é quase impossível. Às vezes é muito difícil até maquilhar-se. Quando há muito excesso de pele, as senhoras não conseguem mesmo maquilhar-se. Como dizia naquele caso, não é? Que a maquilhagem transfere para cima, portanto as nossas maquiadoras sabem bem do que é que estamos aqui a falar. Sra. Doutora, que conselhos é que dá a quem neste momento de facto está a ponderar avançar para uma cirurgia desta dimensão? Então, faça uma consulta num oftalmologista especializado em oculoplástica. Deve-se fazer um exame oftalmológico completo antes da cirurgia e depois, perante cada caso, ver o que a preocupa. Não há nenhuma idade para a qual... Sim, não há uma idade limite, não há idade específica para este tipo de cirurgias. Deve ser falado com o doente quais são as suas preocupações e quais são as suas expectativas. Muito bem, muito obrigada pela sua presença. Nada. Foi um gosto conhecê-la e também disponibilizar toda esta informação aos nossos telespectadores. Obrigada. Muito obrigada. Nós seguimos em frente neste programa e na segunda parte damos lugar à medicina dentária para saber quais são os cuidados que devemos ter no pós-operatório. Também vamos falar de cirurgias. Será que há alimentos que são proibidos, alguns mais indicados? Como é que deve ser a higiene da nossa boca? Deve ser feita da mesma forma ou não? Vamos responder a algumas destas questões. Já na última hora do consultório vamos receber o professor João Espregueira Mendes, médico ortopedista, que nos vem falar então sobre lesões desportivas, tal como eu indiquei na primeira parte do consultório, e quais são as mais comuns. E aliás, como podemos prevenir algumas destas lesões. É aqui que vai poder ligar e tirar as suas dúvidas sobre a especialidade ortopedia. Participar em direto, sim, fazer a sua pergunta ao nosso médico convidado e esclarecer aqui as suas questões. 225083297 é o número de telefone, pode já tomar nota ou então escrever-nos através do endereço de e-mail consultório@portocanal. Para já um curtíssimo intervalo, eu conto consigo desse lado. Até já.